Sejam todos bem-vindos novamente, todos os colegas aqui presentes. Estamos iniciando hoje a terceira análise de obra literária do nosso clube de leitura da AMB, e, para nossa grata satisfação, estamos contando aqui com a ilustre presença da professora Luara França, especialista em Lima Barreto. Daqui a pouco eu vou ler brevemente o currículo para apresentá-la, né, a todos e a todas. Professora, desde já é um prazer tê-la conosco aqui, renovando aqui os agradecimentos por estar colaborando com a nossa entidade, e vai ser um prazer para nós ouvi-la e debater em conjunto com a senhora sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. E, por que não, sobre também o escritor Lima Barreto, que nesse ano de 2021 está fazendo aniversário, entre aspas, de 140 anos de nascimento, né? Importante escritor em língua portuguesa, um dos mais importantes, por sinal. Então, quero aqui cumprimentar também meu colega Kelps Vasconcelos, secretário cultural da NB, que também além de um assíduo frequentador do clube, é um dos entusiastas, um dos também idealizadores do clube, e nos ajuda aí nos atos operacionais, né? Já nos deu o prazer de ter mediado, né, acho que o mês passado, né, o mês anterior. Certamente voltará brevemente, dado o sucesso de audiência e de crítica de sua atuação. Cumprimentar todos os colegas presentes, na pessoa do presidente Max Nunes, da Associação dos Magistrados da Paraíba, também que não falta nenhuma noite do clube. Para nós é uma alegria contar com a presença presidencial, né? O nosso consultor Clementinho, que nos ajuda e assessora nessa importante empreitada cultural da MB, né? Enfim, permita-me não saudar nominalmente a todos e a todas, para não ficar sendo enfadonho, tá? Como eu disse agora há pouco, a professora Luara França nos dá o prazer da sua presença, ela que é historiadora, atua no mercado editorial desde 2012, com trabalho de graduação e mestrado que conjuga teoria literária e história, aproximou-se da literatura, né? Atualmente é editora no grupo Companhia das Letras, trabalha com os selos Penguin, Alfaguara e Companhia das Letras, né? Sempre com foco na ficção literária. A nossa intenção, gente, como aconteceu nos eventos anteriores, a nossa especialista, a professora Luara, ela vai fazer uma breve exposição, né? Mas a gente queria também, professora, como dito agora há pouco, que os colegas aqui presentes fossem instigados a participar, né? Como eu garanti, a gente às vezes pensa, né? Um ambiente de juízes e juízas, né? É um ambiente formal, mas a nossa pretensão é justamente o contrário, quebrar um pouco essa formalidade, né, que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano forense, para que aqui nós tenhamos um ambiente leve, né, de reflexão, de troca de ideias, de pensamentos, por que não de críticas, né? Enfim. Quem que vai falar? Esse é da Thiago e da Associação do Magistrado. Só tem um microfone aberto da colega que está com o nome registrado em Paulo, tá? Só para avisar. Ótimo. Então, assim que a professora encerrar a sua fala, eu convido todos os colegas presentes a dar o seu depoimento, a sua crítica, as suas reflexões, fazer perguntas, enfim. A gente promover durante esse período de hora e meia, né, que a gente se propõe, de bebermos a sabedoria da professora Luara, né, e trocarmos aqui reflexões. Professora, sem mais delongas, eu passo a palavra à senhora, fique inteiramente à vontade, é um prazer, renovando aqui o registro, e boa sorte para nós no evento de hoje. Boa noite a todos, boa noite, Thiago, muito obrigada pela apresentação. Eu estou muito contente em estar fazendo parte dessa conversa, assim, estou muito animada. Eu só queria dizer que eu sou professora de formação e de coração, mas não sou mais professora atuante. Então, hoje eu sou editora, né? Eu trabalho nos bastidores do livro, digamos assim. E eu acho que seria uma coisa que eu pensei que pode ser legal para começar a nossa conversa também é falar um pouquinho sobre esses bastidores, de como funciona. Programei essa fala inicial, né, em duas partes.
falando um pouquinho sobre como funciona o processo de edição do livro, principalmente de um livro clássico como O Triste Fim, e depois entrando diretamente aí no livro, no enredo, para a gente, enfim, né, falar um pouquinho disso. Eu vou colocar os óculos só para eu ler, mas eu sei que fica dando reflexo, depois eu vou tirar. Mas, vamos lá. O Keops fez a mesma coisa que eu, né? Fica tirando e colocando o óculos o tempo todo, é um problema. Mas, bem, eu trabalho, como o Thiago já disse, né? Eu trabalho no mercado editorial há 9 anos, mas à frente da Penguin, que é o selo de clássicos da Companhia das Letras, eu estou desde 2018. Né? A Penguin é essa que tem essa carinha bem tradicional, né? Dos livros com as faixinhas laranja. Esses são os livros nacionais, e os internacionais têm aquela faixa preta e algum desenho em cima, né? Então, esse é bastante a característica da Penguin. Ela é um selo inglês que veio para o Brasil em 2010, então a gente está fazendo aí 11 anos de Penguin, inclusive esse mês é o aniversário da Penguin de 11 anos no Brasil, e a gente se propõe a publicar livros clássicos, né? Tanto brasileiros quanto estrangeiros, ficção e não ficção. Mas é sempre muito complicado a gente entender o que a gente vai publicar. Porque como a gente não pode se pautar somente pela qualidade literária da obra, né? Porque senão a gente faria 30 livros por mês, porque tem vários clássicos que a gente gostaria de publicar. Então, o que a gente tem que levar em consideração outras coisas? Entre elas, a gente leva em consideração edições que já estão disponíveis no mercado. Então, O Triste Fim, por exemplo, a gente tem a edição da Penguin, mas a gente tem a edição de outras editoras, que é um livro que já está em domínio público, né? Então, a gente tem ele disponível por várias editoras. A gente leva em consideração também demandas específicas, como escolas que vão adotar, vestibulares que vão adotar esses clássicos. Tudo isso ajuda a gente a decidir quando um livro vai ser publicado. É muito comum que a gente queira publicar uma quantidade maior de livros do que a gente efetivamente dá conta, porque os clássicos são deliciosos de ler e de trabalhar com eles, mas sempre que tem algum fator externo que ajude a gente a pautar essa programação, é bastante interessante. Eu falei do caso do vestibular, né? A gente teve recentemente, em 2018, o livro Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que foi adotado pelo vestibular da Unicamp. Então, várias editoras publicaram esse livro. Inclusive, é um livro que eu indico muito para o clube de vocês, se vocês não tiverem lido ainda. É um livro muito bom, que foi esquecido por bastante tempo e agora está voltando à voga. Ele fala bastante da crise do café. Enfim, é um livro realmente excelente, recomendo muitíssimo. E quando a Unicamp pega esse livro e meio que resgata ele de alguma forma, colocando ele como leitura obrigatória no vestibular, outras editoras começam a publicar. Então, a gente tem o clássico, ele também depende bastante desse movimento. Espera um pouquinho. Fabiana, seja bem-vinda, mas seu áudio estava aberto. Ah, tá. Vou continuar aqui, então. Enfim, a gente depende bastante dessas questões externas também que ajudam a gente a fazer esses relançamentos dos clássicos. E com o Lima, a gente teve em 2017 ele sendo homenageado na Flip, né? Então a gente vê aí quanto tempo o Policarpo é de 1915, né? Então a gente tem aí em 2017 a Flip trazendo o Lima como homenageado e isso dando também uma nova força para o mercado editorial brasileiro retrabalhar esses livros. E por que eu falo retrabalhar? Porque quando a gente escolhe publicar um clássico, a gente não pega só o texto e sai fazendo, né? Não é uma coisa... não é porque, tá pronto, então é fácil de fazer. Não, quando a gente decide que a gente vai publicar esse livro, a gente entra em contato com diversos especialistas que eles podem ajudar a gente a entender o que esse livro precisa. Então, a gente vai contratar uma pessoa que vai fazer o estabelecimento do texto. O que é isso? Essa pessoa vai cotejar as diversas edições que já foram publicadas desse livro e tentar restituir da melhor forma possível o caráter originário do texto, né? Então, ela vai pegar a primeira edição, vai cotejar com outras edições, ver o que foi acréscimo posterior, o que foram interferências dos editores posteriores da obra. Então, né, a gente tem todo esse trabalho para limpar o texto base. Né? A partir do momento que a gente tem esse texto base, que a gente chama de estabelecido, né? A gente vai contratar outra pessoa para fazer as notas. No caso da Penguin, né, as notas do Triste Fim foram feitas por 3 pessoas, se eu não me engano. Isso, por 3 pessoas.
Então, a gente tem esses 3 especialistas fazendo essas notas. E a gente ainda tem uma outra pessoa que vai escrever a apresentação. Então, assim, envolve uma quantidade grande de especialistas, né, a publicação de um clássico como esse. E todo o estímulo externo que a gente tem, como eu disse, a Flip, um vestibular, uma escola que vai adotar ele, tudo isso ajuda a gente a pautar esse retrabalho, essa publicação. No caso da Penguin, a gente com essas notas, com a apresentação, com tudo isso, a gente tenta dar ao leitor todas as ferramentas possíveis para entender o livro, tanto no seu contexto histórico, como também no seu contexto estético, né? Porque a gente está trabalhando com literatura, a gente está trabalhando com estética também, a gente está trabalhando com forma. Então, a nossa ideia é conjugar sempre essas duas coisas, né? Nunca trazer só o contexto histórico, mas também pensar na questão estética. É por isso que a publicação de um clássico leva tanto tempo. Não é uma coisa que a gente consegue fazer no calor do momento, né? A gente precisa estudar com bastante calma o que pode servir melhor ao livro. Por exemplo, um texto de introdução ao Ulisses, do Joyce, ele é completamente diferente de um texto de introdução ao Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Então, a gente tem que ter essa sutileza, né, de entender o que o leitor brasileiro vai precisar, o que ele vai preferir como esse aparato para amparar a leitura dele, né? Então, acho que isso também é muito, muito importante na leitura de clássicos, esse amparo editorial, de alguma forma. E no caso do Triste Fim, eu não sei quantas pessoas leram na própria edição da Penguin, mas a gente tem um volume de notas bastante extenso, né? Essas notas eles foram coordenadas pela professora Lilia Schwartz, mas foram feitas também junto pelo Pedro, né, se eu não me engano, Pedro Galdino e a Lúcia Garcia, exato. E a Lúcia Garcia. Então, a gente tem aí 3 especialistas que estão fazendo essas notas, né? Então, a gente tem um caráter histórico bastante grande. Tem uma anedota também, que esse livro ele vai ser publicado em Portugal com essas notas, e Portugal algumas notas de vocabulário que para o Brasil fazem muito sentido, para Portugal não fazem. Então, algumas notas de vocabulário não vão existir na edição portuguesa, porque são vocábulos ainda correntes para eles, né? Então, tem essa diferença que é muito própria do país. Então, enfim, eu acho que a nossa edição tem um aparato bastante completo, e é bastante legal para quem se interessou e gostou do livro, que a gente tem também bibliografia. Então, quem quiser continuar estudando sobre o Lima, vai encontrar no nosso livro essa bibliografia que possibilita, né, essa leitura mais profunda. Mas, bem, acho que essa é a parte que eu queria falar sobre o processo editorial, e agora eu vou entrar mais mesmo na história do livro. Né? O livro ele foi publicado originalmente em fascículos, né, a partir de agosto de 1911, se eu não me engano ele vai de agosto a outubro, né, com essa publicação, no Jornal do Comércio. Né, o Jornal do Comércio, principal jornal da época, e ele tinha uma página dedicada exclusivamente aos folhetins. Então, o Triste Fim ele é publicado como folhetim. Eu acho que isso também é interessante que a gente tem em mente, da gente conversar. O que significa um escritor fazer esse livro em folhetim? O que ele está pensando? Quais são os ganchos que tem que ficar de um capítulo para o outro? Qual tipo de público ele está atingindo? Acho que tudo isso são questões que a gente pode debater depois, né? Enfim, ele foi publicado como livro só em 1915, então tem um tempo aí. E quando ele é publicado, hoje a gente vê ele como um dos principais romances literários do início do século XX, mas ele é recebido pela imprensa da época com bastante frieza, né? Acho que é uma coisa que a gente pode discutir depois, mas a imprensa não recebe o Policarpo com muito, muito amor, não. Né? Tem uma visão bem reservada, ele é muito satírico para a época, muito diferente do que estava sendo escrito. Então, a gente tem aí uma reserva. As peripécias, né, do Policarpo, esse funcionário do arsenal de guerra, dono de uma biblioteca enorme sobre o Brasil, defensor da pátria, dos valores nacionais, elas foram muito comparadas às aventuras do Dom Quixote, né? Esse cavaleiro andante do Cervantes, ele serve de base de comparação para muitas análises do Policarpo. E é uma coisa que a gente pode debater. Até que ponto eles são parecidos e onde eles se diferenciam.
Porque tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é essa ingenuidade do Major, que está muito presente no Quixote do Cervantes. Então, acho que a gente pode pegar por aí também. O que significa você trazer esse personagem completamente ingênuo, às beiras da loucura, para esse épico nacional, né? Porque não deixa de ser um épico nacional. Então, ele, através dessa ingenuidade, né, que o Major ele é incapaz de compreender os mecanismos de funcionamento das relações de poder do Brasil, né? Isso fica muito claro durante o livro todo. Isso é uma coisa que ele não compreende. Mas ele é o responsável por conduzir o leitor ao longo desses capítulos por diferentes situações e diferentes paisagens características dos primeiros anos da República, né? Então, acho que isso é bastante interessante também, como ele consegue trazer esses primeiros anos da República para o debate. Quando ele passa de uma iniciativa frustrada a outra, as tentativas do Quaresma de intervir em 3 esferas, né? Ele tenta nos aspectos culturais, depois ele vai para os econômicos, depois para os políticos sociais. O Lima está explicando também diversos problemas do Brasil. Quando ele está passeando, quando o Quaresma está passeando por essas 3 esferas, eu acho que o Lima também está, de alguma forma, passeando por essas 3 esferas de problema e está trazendo para a gente essas 3 esferas de problema. E ele contrapõe o tempo todo os sonhos do Quaresma de reforma, os sonhos de um país diferente, ele contrapõe a realidade brasileira o tempo inteiro, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está questionando esse nacionalismo muito romântico, né? E está fazendo uma denúncia a essas desigualdades socioeconômicas do país. O livro se situa no momento logo após, né, esse ápice da produção naturalista no Brasil, e o autor expõe muito caracteristicamente esses problemas do seu tempo, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante também como essa exposição ainda faz sentido hoje, que é um outro ponto que eu acho que a gente pode debater depois. Como esses problemas que o Quaresma está trazendo, está tentando resolver, como eles são vistos hoje? O que aconteceu de diferente hoje? O que é igual hoje, sabe? Acho que também pode ser um ponto para a gente conversar. O Quaresma, ele é sempre descrito como esse indivíduo bastante solitário, né, e sistemático. A gente em nenhum momento vê ele tendo expectativa de se casar ou algo do gênero. Ele vive em companhia da Adelaide, né, a irmã dele, tem um contato mais próximo apenas com a afilhada e com o compadre. Ele é bastante solitário, né? E ele parece viver confortavelmente nessa posição, parece não possuir grandes ambições materiais, né? Tá bem tranquilo. O foco dele de amor é esse amor idealizado pela pátria, né? Então a gente tem aí um romance que traz um foco amoroso, mas o foco amoroso não é mais no amor romântico, e sim nesse amor pela pátria. Então também eu acho que isso é bastante interessante, como o Lima faz esse movimento, né? Como ele tira esse foco do amor romântico e coloca esse foco no amor pela pátria, e a partir disso ele consegue construir todo um romance literariamente distinto, né? Ao longo do romance, a gente vai confirmando esse perfil do Quaresma. Ele continua sendo bastante solitário, continua sendo movido por um sentimento bastante ufanista, tem uma convicção muito forte na nação brasileira, e isso vai se provando, né, durante o romance, mas ele entra em conflito com a realidade. E nisso eu acho que a gente tem um ponto bastante interessante, que é um ponto que é muito característico do romance de formação, né? Se a gente pensar no romance europeu, o romance de formação, ele é, a grosso modo aqui, um romance que o personagem principal tem um desejo, ele tem um sonho, e esse sonho ele vai contra o mundo, né? O mundo confronta esse sonho dele de alguma forma, frustra esse sonho dele de alguma forma, e esse personagem principal, a partir dessa frustração, ele vai sair com um sonho diferente, né? Então a gente pode pensar na Montanha Mágica, ou a gente pode pensar no
no próprio Werther, né? Como esses grandes romances de formação, a gente tem sempre isso, um personagem principal com um sonho, uma frustração do mundo, e ele sai dessa frustração de uma outra forma, né? O sonho se transforma a partir dessa frustração do mundo. Enfim, bem grosso modo falando isso. Mas o Policarpo, o que ele tem? Ele tem um sonho, ele tem um confronto com a realidade muito, muito claro, né? Porque ele não consegue apreender a realidade, mas ele não, a solução do Lima não é resolver esse conflito a partir dessa questão. Essa frustração do mundo não resolve algo. Então, acho que isso é muito legal para a gente pensar também. Como ele trabalha com quase que 2 etapas do romance de formação, mas essa terceira ele muda, né? Essa terceira é diferente. Enfim, tudo esse grande projeto patriótico do Policarpo, ele começa quando... Ih, já estou falando demais, vou mais rápido aqui, senão vou estourar meus 20 minutos. Ele começa quando ele faz esse requerimento do tupi, né? Ele pede que a língua oficial do Brasil volte a ser o tupi, e ele faz isso sem compreender em absoluto como o esquema de poder brasileiro funciona, né? Ele entra com esse requerimento, e é engraçado, ele faz isso apesar de ser um burocrata de alguma forma, né? Essa também é outra característica muito cara à literatura brasileira, como esses escritores de repartição, eles são importantes para a literatura brasileira. É uma coisa que eu tenho muito cara a mim, né? No meu mestrado eu estudei a criação do SFAM, então com isso eu estudei muito esses intelectuais de gabinete, esses arquitetos da memória, né? Inclusive é um livro muito, muito interessante sobre essa questão. Então, isso é uma coisa que permanece. Então, estou falando aqui, a gente está falando do Policarpo em 1911, mas o SFAM em 30, 37, a gente ainda tem essa carga muito grande dos intelectuais de repartição. Então, o Policarpo, ele é essa pessoa que está na repartição, ele está no burocrático de alguma forma, assim como o Lima teve, né, a manauense, mas ele não, ainda assim, ele não entende como essas relações de poder funcionam. Né? Então, acho que isso também é muito, muito interessante, é uma coisa que a gente pode pensar para discutir depois. Por que o Policarpo é esse personagem burocrata? O que o Lima estava querendo dizer com isso, né? Enfim, ele começa, então, com esse pedido, né, da volta ao tupi, ele é completamente ridicularizado, a sua sanidade mental é colocada em dúvida e ele é conduzido ao hospício. Então, aqui a gente tem um ponto muito importante, que é, no momento em que esse livro está sendo escrito e publicado, o Lima ainda não teve nenhum episódio de ser internado, né? O Lima, ele várias vezes internado por problemas mentais, mas durante a escrita, nesse momento que ele está escrevendo, Policarpo, isso ainda não aconteceu. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, como ele inclui a loucura, né, nesse romance, e não só do Policarpo, como depois da Ismália, né? Então, acho que isso também é legal que a gente pense. E nessa primeira parte, a gente já tem uma crítica do Lima ao comportamento das elites. Também isso é uma coisa que não desaparece, né? Por mais que ele coloque o Policarpo nessa posição, essa crítica não desaparece. Enfim. Segunda parte, Policarpo deixa o hospício e resolve investir numa reforma da agricultura. Então, a gente passa da questão social, né, da questão cultural, que é o tupi, para uma questão econômica, a reforma da agricultura. Não vai dar certo, ele muda para o Sítio do Sossego, mas ele é derrotado, por mais que ele compre máquinas e tudo, ele é derrotado pelas saúvas, também é muito caricato e interessante que ele seja derrotado pelas saúvas, e isso se frustra, né? Ele não consegue essa crença na produtividade da terra brasileira cai por terra para ele. Então, culturalmente ele não conseguiu, economicamente também não. Ele queria, né? Não, essa possibilidade de transformação econômica por meio do trabalho no campo cai por terra, nessa segunda parte. Já na terceira parte, ele tenta essa reforma político-administrativa. Então, a gente fecha essas 3 esferas que a gente estava comentando no começo, né? Ele, super idealista, ingressa no exército, né? Participa da revolta da Armada, adere à tropa do Floriano e assume o cargo de carcereiro na ilha, né? Para onde iam ser enviados os marinheiros rebeldes.
ele até então, bastante iludido com essa ideia de poder, ele começa a entender um pouco melhor o que está acontecendo quando ele está dentro dessa esfera, né? Ele, inconformado, não quer saber do fuzilamento dos prisioneiros, redige uma carta ao Floriano. E nesse ponto também é um ponto que eu acho muito interessante, como o Lima vai de frente à criação do mito do Floriano, né? Ele vai, essa imagem idealizada do líder nacional e tudo mais, não, o Lima vai mostrar o quê? Uma figura negligente, quase preguiçosa, um político egoísta, sabe? Então ele vai bater de frente à criação desse mito do Floriano, que eu acho também que é bastante interessante, né? Porque quando o Floriano ele ouve essas propostas do Quaresma, ele sai como a gente vê, né, um político bastante desinteressado. Então isso é bastante interessante também. E o Quaresma ele fica desapontado com essa indolência, né? Com esse descaso do Floriano. Então, eu acho que é muito interessante a gente fazer o contraponto do Lima com o romantismo, que é o que a gente falou um pouquinho antes, né? E é engraçado que eu trouxe o Werther para falar de romance de formação, mas estou pensando agora no Werther como essa contraposição romântica também. Não tinha pensado aqui, mas faz bastante sentido. Então, quando o romantismo ele tem esse caráter quase programático, né, que inclui a preocupação com a identidade nacional, uma literatura genuinamente brasileira e o Lima ele não apresenta esse, eu não quero falar que ele não é, né? Ele não apresenta esse livro nessas chaves. O Quaresma ele não está Triste Fim do Policarpo Quaresma não está trabalhando nessas chaves, apesar do Policarpo Quaresma ser um personagem com essas características, né? Então, assim, se tem essa característica romântica de ver a cor local, os elementos tipicamente nacionais, a natureza nacional como uma coisa exaltada e bastante idealizada, que a gente vê no olhar do Quaresma, o Triste Fim de Policarpo Quaresma não é isso. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é o Lima mostrando para a gente que problematizando essa visão ufanista, né, chamando a atenção de modo muito crítico para os problemas da realidade nacional, em vez de exaltar essa forma idealizada de Brasil. Então, a gente tem aqui, já passei meus 20 minutos, a gente tem aqui, estou concluindo já, um livro que é bastante satírico. Ele é bastante ácido, né, com esse país, com essas pessoas, inclusive com o próprio sentimento de amor nacional, com o próprio ufanismo. E eu acredito que por isso mesmo ele foi recebido de uma forma tão fria pela imprensa da época, porque é um livro narrativamente muito bem construído, muito bem acabado, e ele recebeu da imprensa silêncio quando ele foi publicado. Inclusive, as resenhas que saíram sobre o livro, muitas vezes o chamaram de subversivo. Pelo menos 2 resenhas usam esse termo para falar do livro. Então, assim, talvez essa multiplicidade do Lima que nos agrada tanto hoje, que a gente busca tanto, e que faz dele esse clássico nacional, né? Que a gente lê e relê e estuda e nunca vai esgotar, né? Porque a gente tem essa definição, se eu não me engano, é do Calvino, que o clássico é o livro que nunca se esgota, e o Lima com certeza é clássico, porque ele com certeza nunca vai se esgotar. Na época ele foi recebido com frieza, né? Por ter essa característica tão ácida e tão, enfim, satírica com a sua própria época. Então a gente fica pensando até que ponto a gente precisa de um distanciamento para conseguir compreender um autor assim, né? Dessa magnitude. Enfim, então são esses os pontos que eu queria levantar na minha apresentação, para a gente poder comentar e ter aí essa hora para ouvir o que vocês acharam também, como foi essa leitura, e, enfim, para a gente conversar sobre ele. É isso. Obrigado, professora.
a gente é daquela época, professora, que quando alguém fala e os outros ficam prestando atenção, é professora, não tem jeito não, tá? Por mais que a senhora dissesse que não está, por enquanto, está no diálogo, mas é professora. Obrigado pelas reflexões. Eu vou passar a palavra aos colegas que queiram se manifestar, e a gente queria que, de fato, os colegas se manifestassem, porque a finalidade do clube de leitura, e esse em especial, professora, a gente sabe que existem diversos clubes de leitura, né, Brasil afora, né, fazendo aqui também uma saudação aqui ao nosso presidente Jaime de Oliveira, que chegou agora há pouco, foi o verdadeiro idealizador desse clube de leitura. A diferença desse clube de leitura é que nós temos a pretensão, né, de congregar pessoas das várias regiões do país, né? Normalmente os clubes de leitura, principalmente pré-pandemia, eram bem setorizados, bem localizados, né? E aí esses formatos tecnológicos aqui e a grandeza da MB, conta com 14 mil associados do Brasil inteiro, né? Todos magistrados, permite essa riqueza de diversidade regional nas reflexões. Então, até por isso a gente queria que os colegas participassem para permitir essa troca de experiência de quem esteja nos mais distantes rincões do país, né? Mas só por curiosidade, relendo, né? Acho que eu já tinha lido naquela época de adolescência que a gente lê as grandes obras nacionais, né? E aí lendo agora, eu senti uma grande semelhança do Quaresma com o meu avô paterno. Já se foi. Meu avô paterno tinha também major, era conhecido como major, que ele era major da aeronáutica, né? Fez carreira na aeronáutica. Ele, até por ser natural de Minas Gerais, ele fazia uma grande defesa nesse nacionalismo, digamos assim, inocente, né? Da cachaça. Ele ficava injuriado quando chegava a algum tipo de celebração e confraternização e via nas mesas cerveja, vinho, uísque. Ele disse, não, aqui no Brasil tudo tinha que ser com cachaça, porque dessas bebidas todas é a única que é genuinamente brasileira, nacional, né? Então ele tem um pouco desse nacionalismo puro, até retratado aí pelo Lima Barreto. Bom, colegas, eu assim, tinha até algumas pontuações para fazer, mas eu acho que a participação dos colegas é bem mais interessante e instigante do que a nossa aqui, que estamos aqui sempre a falar no do livro. Então, deixo os colegas que estejam à vontade para falar, fiquem inteiramente, estão com a palavra, por favor. Eu não sei se é só para Tá mim, falando, mas eu acho acho tá que o mudo. Kelps está falando e não está saindo o som. Boa noite, eu me inscrevo. Kelps, enquanto eu resolvi o teu microfone, que a gente não está te ouvindo. Lívia, colega Lívia, seja bem-vinda, está com a palavra. Obrigada, Tiago. Boa noite a todos. Parabéns, doutora Luara França, pela exposição, pelas palavras. Na verdade, eu tenho uma pergunta tão ingênua quanto o Policarpo. Por que digamos assim, na época em que a obra foi publicada, por que ela foi recebida com toda essa frieza e indiferença? Bem, eu acho que a gente tem alguns pontos a considerar, né, nessa questão da recepção da obra no momento. A gente tem a questão do próprio Lima, né, de qual é o lugar de onde ele está escrevendo. Lima sempre foi um autor mais suburbano, um autor negro, que teve pouca entrada, né, no mercado editorial. Esse livro, inclusive, ele foi o que a gente hoje chamaria de autopublicado. O Lima pagou para esse livro ser impresso, né? Então, ele tirou dinheiro do próprio bolso, pegou dinheiro emprestado para ele conseguir publicar esse livro em formato de livro. Então, ele tem essa questão bastante forte de ser um autor mais, digamos que marginal, no sentido de não estar no centro. Apesar de ser um autor do Rio de Janeiro,
que era a capital intelectual da época. Os paulistas vão querer morrer comigo de eu falar isso, mas, enfim, apesar dele estar no Rio de Janeiro, ele tinha essa coisa um pouco mais, né, um pouco mais retirada do meio intelectual. E eu acho que, no caso desse livro, ele está mexendo em questões muito espinhosas para a época. Então, a gente está em 1911, né? Vamos pensar assim. A gente tem uma república nascente, a gente tem uma república muito jovem. E ele está falando para a gente que os ideais nos quais essa república foi construída, os ideais nos quais essa república foi pensada, podem não ser tão legais assim. Pode ser que eles não funcionem da forma como a gente acha que eles funcionam. Pode ser que eles não sejam para todos os brasileiros como a gente achava que eles seriam. Então, ele está circulando assuntos, acho que muito polêmicos para a época, sabe? Principalmente no caso dessa república nascente. Acho que isso, para mim, é o que mais pode pegar assim, na imprensa. E, além disso, livros satíricos são conhecidamente mal recebidos na imprensa brasileira desde que o livro existe no Brasil. Assim. Hoje em dia ainda é muito difícil você ter um livro abertamente satírico que seja bem recebido na imprensa. Depois de um tempo, pode ser que a gente venha gostar dele, mas a sátira sempre, eu acho que pega numa questão muito delicada nossa, muito enfim, é difícil para a gente ler, né? Então, acho que tem essas três questões. Eu não sei se alguém quer contribuir de alguma forma para essa pergunta da Lívia, né? Eu acho que é legal a gente pensar nisso, né? Nessa recepção fria. Eu gostaria de fazer só é Alexandre aqui na Paraíba. Eu observei assim que a obra, como a professora falou, foi muito satírico e com críticas bastante contundentes, inclusive a respeito da figura de um ex-presidente que tinha exercido o mandato há tão pouco tempo, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido de se isso não trouxe algum tipo de perseguição, alguma consequência negativa para o autor, para o Lima Barreto. Seria a minha pergunta. Eu acho que tem uma consequência. Eu não acredito que diretamente com o Floriano, né? Isso tenha acontecido, não acho que foi por isso, mas as sátiras do Lima sempre foram muito pesadas, e daí sim eu acho que ele tiveram consequências na carreira literária dele, sem sombra de dúvidas. Né? E não só pelo Policarpo. A gente pensa em Númia a Ninfa, por exemplo, que é também um livro super satírico que ele está falando de relacionamentos pequeno-burgueses, assim, e ele fala mesmo de traição e de pessoas que vê o marido traindo e que não vê como que acontece. Então, ele sempre trabalha pegando problemas muito, muito próprios e muito pessoais para trazer para o todo, né? Então, acho que sim, essa é uma característica que influenciou bastante essa recepção inicial dele fria e que a gente demorou tantos anos para reconhecer como um grande autor nacional. Professor, a gente vê que na obra ele enfrenta muito establishment também. Em todos os sentidos, ele enfrenta tudo que está posto, né? Ele, digamos assim, ele até faz essa reflexão ao final da obra, né? Ele não fica nem subtendido, ele mesmo compreende, né? Digamos assim, os conceitos inocentes que ele passou a vida toda tendo, né? E que, assim, ao fim e ao cabo, terminou com, assim, tudo que ele defendia e vangloriava se voltou contra ele, né? Então, pode ser que isso também tenha assim, contribuído na época, assim, se hoje, né, uma publicação provocativa contra o estado de coisas provoca o que hoje a gente vê que provoca, imagine na época, né, que o grau digamos assim, de censura, né, de digamos assim, perseguição e essas coisas todas podia ser bem mais incisivo. Hoje fica tudo subliminar, né, mas na época devia ser uma coisa bem mais severa, né? Eu achei de uma coragem muito grande, assim, né, para a época.
E é isso que o Alexandre falou. Eu fui até conferir aqui a data e não fazia nem 10 anos da morte do Floriano, quando esse livro é publicado. Então, assim, é realmente muito... O Alexandre trouxe isso muito, muito corretamente. Assim, é muito recente. Está falando de... Historicamente, não é uma coisa que aconteceu ontem. Boa noite, pessoal. Para quem eu não conheço, sou Ocusa, do TJ de São Paulo, sou desembargador aposentado. A gente estava numa reunião do IPAM e eu e o Jaime acabamos chegando atrasados aqui, mas eu ainda peguei uma parte da exposição da professora Luara. Doutora, olha, adorei. Muito obrigado por uma belíssima exposição. Inclusive, a senhora tocou no assunto de um tema que eu até assinalei no livro, da descrição que ele faz do Floriano, quando ele fala que é preguiçoso. Isso aí, para quem quiser dar uma olhadinha, está nas páginas 276 e 277. E são uns 4, 5 parágrafos que ele faz, e eu fiquei lendo, quando eu cheguei no final da leitura, eu dei mais uma lida de novo e falei, olha, o Lima Barreto não era apenas um grande crítico da política local, mas ele era um visionário, porque eu quase mudei o nome dele, do Quaresma, não, aliás, perdão, do Floriano Peixoto, para Floriano Bolsonaro, né? Vai que nem uma crítica pessoal. Mas a descrição da página 272 e 277, vou ler só um parágrafozinho aqui, do final da descrição. Demais, a sua educação militar e a sua fraca cultura deram mais realce à sua concepção infantil, raiando-a de violência, não tanto por ele em si, mas pela sua perversidade natural, pelo seu desprezo pela vida humana, mas pela fraqueza com que acobertou e não reprimiu a ferocidade dos seus auxiliares e as séculas. Nossa, eu estou vendo aqui a atitude do Bolsonaro em relação à pandemia, que tem mais de 100 anos, ele era um visionário, Lima Barreto, ele, parabéns, me deu vontade de ler a obra dele inteira, porque acho que eu vou encontrar muita coisa interessante, viu? Parabéns, professor Luara, essa é a minha observação aqui, dentre tantas outras que estão falando. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, e eu achei muito, muito interessante que você trouxe a palavra visionário, porque a biografia dele, escrita pela professora Lília, é Lima Barreto, um triste visionário. É muito bonita. Quem tiver oportunidade, assim, recomendo fortemente que leia essa biografia. Foi um trabalho de anos da professora Lília, e assim, é belíssima, é realmente muito bonita. É emocionante. Eu lembro dela, é realmente uma biografia muito emocionante. Assim, acho que vale muito a pena. E, Só para completar, a professora Lília foi minha colega na Faculdade de História da USP em 1978. Nós começamos juntos. O pessoal é mais novo aqui, mas naquela época era muito difícil. Foi um ano, especialmente, extremamente difícil politicamente, porque nós tivemos uma greve lá do curso de História da USP, História e Filosofia, Ciências Sociais, Geografia e repressão ao regime militar. Nós decidimos que todos reprovaríamos, liberamos o pessoal do último semestre e decidimos que todos reprovaríamos de ano, porque eles estavam tentando fechar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de História da USP em repressão, como repressão pelo que o movimento estudantil que nós demos início e tal. Foi uma época muito interessante da vida, essa daí, bem interessante mesmo. Imagino. E esse estudo, né, que a professora Lília faz há tanto tempo, deu realmente um fruto muito, muito bonito na biografia. E tem uma outra coisa também que o Franco falou, que ficou com vontade de ler toda a obra e tal, e eu lembro que o primeiro livro que eu li dele foi Os Brusundangas. E eu acho que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já li na minha vida, que é quando ele constrói esse país que é o Brasil, mas não é o Brasil. Também é um livro bastante curto, que eu recomendo fortemente para quem se interessou pelo aspecto mais satírico do Lima. 2 livros que eu recomendo fortemente é Os Brusundangas e O Numa e a Ninfa, que são 2, enfim, para quem gosta de sátira, esse é um prato cheio. E eu acho que tem alguém com a mão levantada para falar. Tem também uma pergunta que chegou, acho que até chegou primeiro a pergunta aqui no chat, professora.
Ela parabeniza a senhora pela exposição, a colega é Suzana, né? Ela pergunta o seguinte: no sentido figurado, a ideia do autor poderia ser de mostrar o motivo da perda do ideal patriótico, independentemente da personalidade de Policarpo? Eu não diria, eu acho, que é uma perda do ideal patriótico. Eu acho que eu mudaria um pouco para pensar que é uma perda da mistificação do ideal patriótico, ou uma perda do ufanismo, se a gente quiser pensar nessa chave. Porque eu acho que em nenhum momento... E é interessante a Suzana ter trazido essa questão, porque eu acho que em nenhum momento o Lima está falando contra o país, sabe? Eu acho que ele não está em nenhum momento falando que a gente não pode querer as coisas, que a gente não quer mudar, que a gente... Eu acho que a chave não é essa. Eu acho que talvez o que ele está falando é que a gente vê essas questões de uma forma tão idealizada, traz muito mais mal do que bem, faz muito mais mal do que bem, né? Então, acho que ele está falando mais, talvez, advogando por uma perda do ufanismo, porque ninguém que não se preocupe com o ideal patriótico, acho que escreveria um livro que traz tanto do Brasil, né? Eu acho que ninguém que não pensa sobre o ideal patriótico traria um livro que fala tanto sobre as injustiças sociais, sobre os problemas econômicos. Então, talvez o que ele esteja trazendo para a gente seja pedindo para a gente repensar essa ideia ufanista que está tão marcada, e de novo, é aquilo que o Alexandre trouxe, tão marcada pelo momento histórico. A gente está em 1911, a gente está nessa república nascente, a gente está, sabe? Então, isso também é importante a gente pensar. Não sei se mais alguém quer falar sobre isso. Mais uma pergunta, professora. O colega que levantou a mão, o colega Alexandre Roque, ele pergunta o seguinte: no sentido figurado, a ideia do autor poderia ser de mostrar o motivo da perda do ideal patriótico? Acho que isso eu já fiz, né? Já fez. Foi a da Suzana. Essa é da Suzana. Suzana. Não foi minha, não, pergunta. Ah, não. O Alexandre está com a mão levantada, não é isso? Não, é Vanilson que está com a mão levantada. Ah, desculpa. Isso, é Vanilson Fernandes. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, professora Luara. Me chamo Vanilson, sou magistrado aqui em Belém do Pará, aqui no norte do país. E parabéns pela exposição, parabéns novamente aos colegas da MB por continuarem a iniciativa aí do Clube da Leitura, especialmente ao nosso ex-presidente, o Jaime. Professora, eu gostaria de fazer assim, uma espécie de pequena exposição em relação ao que a senhora comentou, e aí eu também sou igual ao Tiago, eu acho que professor nunca perde a majestade, então me permito chamar-lhe assim de professor. Mas eu queria abordar alguns pontos da obra em relação a esses aspectos, o político, cultural e econômico, que, de certa forma, vão situar aí esse romance do Lima Barreto, essa novela, meio que no campo da literatura brasileira. Nós podemos dizer que ele é um modernista, ele é um pré-modernista, porque alguns aspectos, algumas temáticas vão ser retomadas posteriormente, seja pela primeira geração, seja pela segunda geração do modernismo, né? Tanto sobre o aspecto político, econômico quanto cultural, né? Especialmente a questão das saúvas, por exemplo, vai ser retomada pelo Mário de Andrade no Macunaíma, né? Que o problema do Brasil é pouca saúde e muita saúva, né? O aspecto cultural também, o movimento pau-brasil, o movimento antropofágico, de certa forma, vai beber um pouquinho nessa obra aí, me parece, do Lima Barreto. Então, a minha primeira indagação é isso, se a gente já pode incluir o Lima Barreto como um modernista, se ele é um pré-modernista, porque esses temas todos vão ser retomados pela primeira e pela segunda geração. E aí eu passo, né, tomo de novo aqui a palavra que o colega Franco colocou sobre a questão do visionário, também lembrando o livro da professora Lília, né? Me parece que, passados 110 anos da obra, a gente continua discutindo
as mesmas coisas, e a gente avançou muito pouco em termos de um país em que o patriotismo não é uma mera máscara, não é um mero discurso, mas sim o que é utilizado, na verdade, e que oculta interesses, né, que estão por detrás disso, né? Não é esse patriotismo que, na verdade, é um tapume só para esconder interesses, né, inconfessáveis. Parece que nós continuamos, 110 anos depois, porque nós temos um discurso muito forte hoje do patriotismo, e aí também, sob esse aspecto, me parece que a obra traz uma crítica muito ácida a essa forma, a esse culto da personalidade que se inicia um pouco com o florianismo, né, com Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, depois nós vamos ter o pai dos pobres, e por aí vai, né? A gente sempre atrás dessas figuras para nos salvar, e sempre achando que, enfim, vem uma figura forte dessa para nos tirar do caos. Então, as minhas indagações são mais ou menos essas, e parabéns pela exposição, parabéns novamente aos colegas da MB pela iniciativa, e parabéns à senhora também pela exposição. Um grande abraço, colegas. Muito obrigada, Vanilson. E eu acho que você trouxe 2 pontos também que são muito, muito interessantes. O primeiro que eu vou falar, né, que é a questão dele ser ou não pré-modernista. Isso é bastante discutido na academia, assim. Tem gente que fala que sim, ele é um pré-modernista, é um absurdo a gente não considerar. Tem gente que fala que não, que ele está fazendo completamente diferente. Mas uma coisa que todos concordam é que ele é um escritor importante e que foi muito ignorado pelos modernistas que a gente pensa nessa Semana de Arte Moderna de São Paulo, por exemplo. Né? E hoje eu estou disposta a falar mal de São Paulo, né? Acho que essa minha fala aqui tá toda vidrada nessa questão. Mas isso, sem dúvida, a gente tem um nariz em pé aí dos modernistas paulistas em relação ao Lima Barreto. Isso é, assim, não, acho que é difícil alguém conseguir discordar desse ponto. Mas, falando em escolas literárias mesmo, classificando dessa forma um pouco mais dura que a gente faz, né? É difícil, ele com certeza traz questões que vão ser trabalhadas pelo modernismo, mas ao mesmo tempo ele está fazendo isso de uma forma tão própria e com características tão ligadas também a outras situações, que eu acho que a gente pode pensar nele sim como um pré-modernista se a gente entender o modernismo de uma forma mais ampla do que a gente normalmente entende. Acho que essa é vai ser a minha resposta. Para a gente considerá-lo, para considerarmos o Lima um pré-modernista, a gente tem que expandir a nossa ideia de modernismo, que normalmente é muito calcada, novamente, na Semana de 22, em São Paulo. Então, acho que se a gente expande essa ideia de modernismo, beleza, ele se encaixa, a gente consegue ir um pouco melhor. Acho que esse é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que é muito legal que o Vanilson trouxe, que é a ideia desse crítica ao culto de personalidade, que eu não falei na minha exposição, e foi um erro meu, porque com certeza isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar quando a gente está pensando no Quaresma, né? E eu acho que ele usar o Floriano como esse exemplo, né, como a personalidade que vai quebrar isso que o Quaresma estava sonhando de alguma forma, é bastante significativo. Porque a gente tem essa idealização, até hoje, né, essa idealização do Floriano, né, e ele como essa pessoa que esteve à frente do Brasil e conseguiu fazer algo que eu acho que é muito, até hoje é bastante problemático. Inclusive, tem uma outra indicação, né, esse é o problema de convidar editor para falar sobre livros, a gente só sai indicando outros livros. Uma outra indicação que eu tenho a fazer é o Marechal de Costas, um livro contemporâneo do José Luiz Passos, autor de Recife, que hoje mora em Los Angeles, mas é um dos meus autores brasileiros contemporâneos preferidos. Ele é realmente genial, assim. E o Marechal de Costas, ele vai falar sobre Floriano. Ele tem dois momentos, né? Um, ele está narrando a ascensão do Floriano, e um outro ele está no Brasil em 2013. Então, a gente vai trabalhar com essas duas vertentes. É um livro incrível, recomendo também fortemente para quem queira pensar um pouco mais sobre isso.
Enfim, eu recomendo todos os livros do Zé Luiz Passos, mas esse é em especial para o que a gente está falando. Eu perdi um pouquinho a minha linha de raciocínio, a gente está falando do culto de personalidade. Então, acho que sim, isso é uma coisa que ele traz muito, muito fortemente, que a gente pode trabalhar até hoje, e que não, enfim, mais uma vez traz para a gente essa ideia de que ele é, sim, um visionário, e de que ele está falando de problemas, ele está identificando problemas no Brasil que serão problemas perenes. Acho que isso é o mais importante. Porque muitos autores tratam de problemas que estão vendo, sim, mas poucos, como Lima, conseguem identificar problemas perenes, que são problemas que, né, que a gente realmente vai voltar e a gente vai trabalhar com eles de novo, e de novo, e de novo. Então, acho que, mais uma vez, esse status de clássico cai muito bem nele, porque, enfim, pouquíssimos autores conseguem fazer algo assim, né, na literatura. Não sei se alguém mais quer comentar sobre isso, porque eu acho que são duas questões bastante interessantes. Exatamente, assim, a sensação que eu tive ao ler o livro é que eu estava lendo uma coisa atual. Assim, mudou pouca coisa, infelizmente, né? E eu acho que essa questão que o Alexandre traz, da sensação da gente estar lendo uma coisa atual, também diz muito sobre o caráter estético do livro, que é uma coisa que a gente falou pouco, mas a forma como o Lima constrói esse livro é muito atual, é muito gostosa de ler, porque quando você pensa, eu vou ler um clássico, não é o Policarpo Quaresma que vem na sua cabeça, sabe? Você não acha que você vai rir lendo, você não acha que você vai identificar coisas que você fala, meu Deus, poderia ter sido escrito ontem. Então, assim, eu acho que ele quebra vários desses paradigmas que a gente tem com livros clássicos, trazendo uma forma muito brasileira e muito própria dele, que ainda é uma forma muito, muito atual, né? Eu acho que a gente tem essa característica no Triste Fim, é bem forte, como ele consegue trazer essas questões. Muito engraçado também, assim, em vários momentos eu ri, assim, as tiradas dele, assim, as situações que ele... Bem interessante. Sim, é de rir alto, assim, de gargalhar mesmo. Tem horas que você não é sempre que você vocaliza a sua risada na leitura, né? Mas eu acho que no Triste Fim é quase impossível você não dar essa gargalhada em algum momento. Tiago. O colega Jorge Frias vai falar, eu falo depois. Muito obrigado. Também aproveito para cumprimentar a professora pela exposição, muito interessante, muito benfazeja para a gente. Cumprimento a todos os colegas e especialmente os da MB que estão patrocinando esse evento e esses outros que vão ocorrer no futuro. Eu sou desembargador aposentado de Mato Grosso do Sul, mas depois de aposentado voltei para minhas origens, que é São Paulo, né? Mas não achei que a senhora ofendeu São Paulo não, com as suas observações. Só queria trazer aqui para a conversa o que me chamou a atenção nesse livro, que eu reli agora, depois de muito tempo, já com outra visão também, né? Com outros olhos, é que ele sublinha muito as mazelas humanas, né? Por exemplo, logo na primeira parte, quando ele fala da inveja dos colegas de repartição, quando souberam que o Policarpo propôs para a Câmara a língua tupi-guarani como língua nacional, né? Então, ele mostra esses bastidores que a gente conhece em carreiras no funcionalismo público, enfim, essas mazelas humanas. Mas não paro por aí. Mais adiante, ele fala também as críticas ao casamento, com uma certa acidez, como a senhora mencionou que o livro todo é ácido, né? Não sei se, falando a propósito da Ismênia ou da Olga, uma das duas, a crítica que ele faz ao casamento, ali veladamente, bota na boca dela. Enfim, achei muito interessante e o que me chamou mais a atenção foram essas críticas, essa acidez que a gente observa durante toda a leitura. Obrigado pela participação. Muito obrigada, Jorge. E eu queria falar de novo que sobre essa questão do casamento, uma outra obra dele que recomendo fortemente é Númia Ninfa.
eu fui até conferir aqui, ele é de 1915, então ele está sendo publicado junto com o Policarpo. Eu nunca não tinha feito essa ligação ainda. E uma outra coisa também que, enquanto o Jorge estava falando, eu pensei, que eu não falei na minha apresentação, é que o Policarpo é o segundo romance do Lima. Primeiro é publicado Recordações do escrivão Isaías Caminha. Então, assim, você ter um segundo livro dessa potência é muito, muito impressionante. Assim, realmente é algo, um feito a ser reconhecido. Então, só essas duas coisas que eu queria falar antes de... Alguém já tinha falado que ia falar, eu me perdi na lista. Pode deixar o Tiago, eu fico por último aí. Boa noite, colegas. Posso falar? Boa noite, colegas. Cumprimento a todos, especialmente, na verdade, eu vou cumprimentar todos os colegas na pessoa de Tiago, que eu conheço já há um tempo, de quando fui juíza no estado do Piauí. Atualmente estou no estado de Sergipe, sou paulista. Uma parte do trecho do livro que me chamou a atenção foram as críticas dos conhecidos de Policarpo, que seriam diplomados universitários, formados, e que eles criticavam Policarpo por ele não ter formação nenhuma e gostava de ler, pelo fato dele ter uma biblioteca gigantesca, ler bastante, ser muito patriota, em que pese ele não fosse formado. Eu achei muito interessante essa crítica que faziam a ele. Sim, eu estava até, enquanto estava falando, estava tentando achar. Tem um trecho que eu acho que é esse aqui, que é muito, muito interessante, que é quando ele vai falar, quando o pai da Olga vai falar, né? E ele fala que ele se havia habituado a ver no doutor nacional o marquês ou barão da sua terra natal. Cada terra tem a sua nobreza. Lá é visconde, aqui é doutor, bacharel ou dentista. Então, assim, isso está no meio. Eu ia falar que era no começo, mas é no meio, na página 146. Então, assim, ele está o tempo todo trabalhando com essa crítica às elites, né? Então, eu acho que quando ele coloca esses amigos doutores do Quaresma como olhando o interesse dele como uma coisa negativa, porque ele não tem uma formação, e ele coloca esses doutores como os antigos, né, os viscondes de Portugal, ele tá trazendo isso para a gente muito claro, tipo, como essa formação não interfere no desejo do Policarpo de fazer algo mais do que todos os outros colegas dele formados e doutores, os viscondes e barões da terra, né? Acho muito, muito interessante isso também. Mais ninguém, Tiago? Então, eu quero aproveitar primeiro para me desculpar aí pelo atraso na chegada, né? Porque gosto de participar desde o início, mas hoje, como disse o Franco, eu tive sessão aqui no tribunal, e no Tribunal de São Paulo, tão mal falado aqui hoje, brincadeira. E depois uma reunião do Instituto que nós tínhamos que decidir uma aprovação de reforma lá. Queria cumprimentar todos os colegas, é sempre uma alegria grande encontrar todo mundo. Quando o Vanilson falou lá do Pará, lembrei das minhas andanças por lá, uma maravilha. Bons tempos aquele em que a pandemia não prendia a gente em casa, não é? Cumprimentar o Tiago e o Kelps aí pelo brilhante trabalho à frente do Departamento Cultural, os colegas que precederam, e a nossa professora, né, Luara França. E só como contribuição aqui para tirar alguma dúvida, também eu cheguei atrasado, talvez até a professora já tenha feito referências a isso. Mas a minha indagação, professora, seria se a senhora faz uma referência, né, que ele, e falou há pouco lá que eu cheguei, que ele não pertencia ao centro, lógico, e então sofreu muita restrição, vamos dizer, da elite da época, da elite cultural da época,
a senhora fez referência especialmente aqui da elite paulista, né? E a minha pergunta é se isso se devia, uma parte, ao termo, a maneira como ele escrevia, mais puxado para a sátira, mas também a uma linguagem mais simples, porque a leitura dele é uma leitura mais simples. Por exemplo, se a gente comparar com um livro de Machado de Assis, que quase que tem que ler com um dicionário do lado, é um livro cheio de referências. Os livros do Machado são sempre com muitas referências a autores, a filosofia, a filósofos, referências diretas e indiretas. Então, é um livro tipicamente elitista, apesar de extremamente popular e tal, mas é um livro que acho que para a época estaria mais de acordo, apesar de que Machado também era negro, mas talvez estivesse mais de acordo com o que a elite, vamos dizer, esperava na época. Ou a resistência dele era política, em razão das críticas políticas que ele fazia, ou a resistência era por preconceito, aí talvez em razão da cor, ou em razão do próprio conteúdo, que era das críticas às elites. Apesar de que, salvo engano, ele estudou no Colégio Pedro II, que era um dos melhores colégios da época. Ele era, acho que, afilhado de um visconde, não sei se era do Ouro Preto, que eu li isso. E então, assim, ele tinha, de alguma maneira, pelo menos nessa fase inicial, teve oportunidade também de estudar num bom colégio. Então, a indagação que eu faço é do porquê, se a senhora sabe do porquê dessa resistência a ele, se era por tudo isso junto, ou se alguma coisa dessas que eu me referi tinha destaque na resistência a ele, a ponto dele ter que, por exemplo, publicar o próprio livro, né? Como a senhora se referiu, teve que custear o próprio pelo menos esse livro, né? Então era essa assim a observação. Se a senhora tem alguma, se já falou, me perdoe, mas se não falou, essa dúvida que eu fiquei do porquê da resistência e dele até não ser considerado um clássico. Para nós né? Tanto que nós colocamos aqui no nosso clube de leitura, mas como a senhora fez referência, para muitos ele não é considerado um clássico. Isso se deve ainda por algum desses motivos, ou na época se devia a um desses motivos, ou a todos eles reunidos? Tiago, só para complementar a fala de Jaime, se possível, porque aí a professora já responde tudo junto. Aliado a esse comentário do Jaime, também o fato de Lima ter sido recusado, né, reiteradas vezes para a Academia Brasileira de Letras, mesmo com romances já publicados em todo esse contexto da época, esse reconhecimento tardio que veio. Então, essa rejeição da academia, da intelectualidade da época, ela também está ligada mais a esse estilo dele de escrever ou ao conteúdo da crítica que ele trazia, e que, de certa forma, chocava e, digamos assim, agredia os personagens políticos da época. Vou completar a pergunta, então. Dá mais uma opção. Ou se era em relação ao comportamento de vida dele, que parece que ele também era, agora falando dos cariocas, como todos, um bom boêmio, né? Eu estou me complicando aqui com essa minha coisa com São Paulo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que todas essas questões são válidas para o pouco reconhecimento do Lima em vida. Só queria, antes disso, eu queria falar que eu estou focando muito na parte satírica dele, né? Porque a gente está lendo o Triste Fim, e também eu citei os Brusundangas, o Múmia Ninfa e tudo mais, mas ele tem outros livros que não têm essa característica satírica. A Recordações do Escrivão Isaías Caminha, por exemplo, que é o primeiro livro dele, e Clara dos Anjos, que é um livro de 48, se eu não me engano, e que é o livro póstumo dele, que talvez seja o grande livro dele. A gente discute se é o Isaías Caminha ou se é Clara dos Anjos, eu voto em Clara dos Anjos, mas, enfim, ele tem livros também que não tem essa característica satírica, né? Então, isso é só para, acho que é importante frisar que não são todos os livros dele que têm todos os livros têm uma forte crítica social, mas não todos os livros utilizam a sátira ou alguma forma de humor para isso. Clara dos Anjos, por exemplo, é tristíssimo e muito bonito.
Mas eu acho que tem uma questão, sim, do Lima escrever de uma forma diferente do que era esperado para ele escrever. Eu acho que tem a questão dele ser um autor que não tem muito dinheiro, por mais que ele tenha, enfim, realmente estudou em bons colégios e tudo mais, ele não tem um status social muito, 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 muito alto, né? E ele tem também questões familiares muito difíceis e ele tem a própria questão com o alcoolismo, né? Então, a gente tem... o Lima, ele é internado algumas vezes em hospitais psiquiátricos por conta do alcoolismo. Então, a gente tem também um problema de saúde ligado ao autor. Então, eu acho que a gente pode considerar quase que como uma junção de fatores. É claro que para o historiador é muito difícil para eu falar assim, eu acho que foi isso. Me dói muito ter que tomar essa posição, mas se fosse para eu fazer isso sem, né, eu acho que o que mais influencia no caso da recepção complicada do Lima nesse começo do século XX é a questão do status social, né? Se eu fosse arriscar essa resposta, eu iria por esse caminho, né? A partir do que eu li e tudo, eu iria por esse caminho. Eu acho que isso é o que mais influenciou, porque mesmo que a crítica nele seja tão forte, eu acho que a imprensa da época estaria mais interessada a receber essa crítica se ela tivesse vindo de um autor com um status diferente. Então, por isso que o meu voto seria para essa questão ter sido a mais influente. Mas é claro que todas as outras influenciaram muito, né? O estilo de escrita dele, os temas que ele escolhe, a vida pessoal dele, tudo isso influenciou bastante. E eu acho que hoje é difícil não vê-lo como um clássico, né? Eu acho que hoje ninguém falaria que ele não é um dos principais autores brasileiros, mas até, não sei, década de 60, 70, isso não aconteceria, né? De forma alguma isso seria ponto pacífico, como é hoje, né? Não sei se todos concordam comigo, mas eu tenho essa impressão. Professor, eu acho que no conjunto da obra ele não seria indicado para a Academia Brasileira de Letras nem hoje e muito mais 100 anos atrás, porque é só pegar o perfil da Academia Brasileira de Letras e vai verificar que realmente no conjunto da obra ele não seria um motivo de orgulho de ser um imortal. É o que eu imagino. E uma outra coisa, eu estou lendo já o Isaías lá, adorei tanto que eu já peguei, já achei na minha biblioteca de casa e já falei, para aproveitar para ler. E o que eu tenho notado, assim, estou no começo do livro, estou no terminei o capítulo 3, ele colocar essa situação, como um colega levantou aqui, a Patrícia levantou, dos outros personagens do livro, do Quaresma, acharem que o Quaresma, como ele não tinha formação educacional alta, né, ele não tinha que ter tanto livro, ler só dava problemas. Aliás, na verdade, ele sofreu os problemas porque ele lia. Se ele não lesse, ele não teria problema nenhum na vida. E no Isaías, estou começando a perceber isso também com o menino indo para o Rio de Janeiro e tal. Será que ele não retrata, na verdade, ele sentia isso nessas andanças dele pelo Rio de Janeiro com os outros intelectuais? Só complementar, professora, antes da senhora mudar, que, de fato, acho que eu não fiz referência quando fiz a pergunta, mas acho que a senhora tem toda a razão mesmo, porque, refletindo aqui, o pai dele também apresentou episódios de loucura, acho que foi internado. E isso, olhando para trás, para a época, né? Porque não faz muito tempo, isso há 30, 40 anos, não vou falar mais tempo, senão vai parecer que sou muito velho, mas já numa sociedade mais contemporânea, vamos dizer assim, os episódios de loucura numa família já eram motivos de uma grande rejeição social do grupo familiar. Isso agora.
Então, imagino que, à época, você ter o pai internado por loucura, ele assumiu meio que de arrimo de família, teve que cuidar aí da família, não tinha posses, não tinha recursos. Eu acho que, de fato, a questão social que a senhora coloca deve ter sido mesmo a primordial para essa rejeição inicial da pessoa, né? Mais até do que da obra, mas era uma rejeição à pessoa. Só para complementar, porque eu concordei, acho que a senhora tem toda a razão, porque depois que falou, eu me lembrei da questão do pai e me lembrei de que não fazia muito tempo, que eu lembro quando garoto, quando criança, quando tinha uma pessoa louca, que a gente chamava, tem louco naquela casa, então era meio que aquilo contaminava todo mundo. E, para piorar, ele apresentou episódios depois de necessidade de internação. Quer dizer, o pai foi internado por loucura e ele, então, depois, ainda que nessa época a senhora falou do episódio não tinha acontecido, mas depois ele também foi internado, ainda que em decorrência do alcoolismo, mas isso numa sociedade daquele tempo, imagino, deveria ser muito pior do que na sociedade que eu conheci quando criança. Eu gostaria só de complementar um detalhe aí, reforçando isso que o Dr. Jaime falou, é que final da década de 70, começo de 80, por exemplo, fazer terapia era uma coisa que você fazia, mas não podia falar para os outros, né? Porque senão você já era considerado uma pessoa fraca, com louco, né? Ele disse, não, ele é louquinho, ele faz terapia, não leva muito em conta o que ele fala, não. Então, esse era um entendimento comum entre as pessoas. E agora, imagina lá atrás, né? Só esse detalhe. Razão, viu, Clementinho? Porque você falou, é verdade isso, não faz muito tempo fazer terapia era sinônimo de que a pessoa era desequilibrada. Hoje, desequilibrada é quem não faz terapia, né? Porque a maioria já passou pelos consultórios terapêuticos. Olha, esses critérios de padrão sempre foram utilizados. Não sei como é que são nos outros tribunais, mas eu ingressei na magistratura em 1981 e o que vigia aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo é o seguinte: o juiz separou, nunca mais vai ser promovido para uma vara de família. Era um chavão que existia. E o que o Clementinho falou é exatamente isso, não é verdade? Fez terapia, é louco, né? Não tem conversa. Ninguém vai fazer terapia se não é louco. Isso não é. Sempre foi juiz de fazenda pública, viu? Desculpa, professor. Não, eu só ia concordar que é um estigma social fortíssimo, assim, e que traz, né, problemas para a pessoa, efetivamente. E mesmo hoje, que a terapia é uma coisa um pouco mais aceita, a gente ainda tem problemas, né, em assumir alguns transtornos psiquiátricos e tudo. Então, sem dúvida, foi um estigma muito, muito forte. E no livro da professora Lili, né, da biografia, ela fala muito sobre o período dele internado e da questão do alcoolismo, né, como o alcoolismo ele era visto como uma espécie de loucura. Então, acho que é muito, muito interessante ver como ela é diferente, como a coisa muda, como o que a gente entende como loucura ou não vai mudando conforme o tempo, né? Acho isso bem interessante também. E outro fato também interessante é que, a par dessa questão dele de ter o problema do alcoolismo, de se envolver, ter toda essa questão, ele se envolvia em muita polêmica. Eu estava vendo aqui num outro livro que eu estou lendo também concomitante, que é Metrópole à Beira-Mar, um livro bastante interessante, de Rui Castro, que ele relata um episódio de Lima Barreto, que diz aqui, um trecho curto que eu destaco: seus ataques à Academia Brasileira de Letras e a vários de seus membros eram constantes, o que não o impediu de disputar 2 vezes uma cadeira. Ao ser derrotado, sempre se dizia vítima de perseguição injusta. E o interessante é que, numa terceira candidatura, o próprio Lima retirou o seu nome antes da votação, porque era a vaga de João do Rio, que ele detestava. E, caso fosse eleito, teria que saudar o antecessor. E, por esse motivo, ele mesmo retirou sua candidatura. Então, realmente você vê que ele sempre se envolvia em polêmica e parecia querer ser o centro das atenções sempre.
Sim, sim, e essa história é demais. E eu achei muito engraçado você trazer esse livro do Rui, o Metrópole à Beira-Mar, porque é quase como se fosse um complô contra São Paulo, esse clube, né? Porque o Metrópole à Beira-Mar também é falando da importância do Rio de Janeiro, e quase que em detrimento a São Paulo, assim, né? Então a gente estamos afinados nesse clube. Então, eu só vou completar aqui. Tem um livro do Pedro Doria chamado 1565. Alguém já leu esse livro? 1565, do Pedro Doria? O Pedro Doria ele conta o nascimento do Rio de Janeiro, porque as tropas que expulsaram os franceses, elas saíram de São Vicente, São Paulo e Bahia. E depois de expulsarem os franceses, elas ficaram no Rio de Janeiro e fundaram a cidade. Portanto, o Rio de Janeiro é fundado por paulistas, certo? Nunca se esqueçam disso. Professora, eu queria que acho que não sei se dá tempo, Tiago, eu queria rapidamente aqui nas minhas anotações, acabei esquecendo de mencionar uma outra questão que eu queria que a senhora debatesse aqui, que é a questão da posição da mulher nesse livro, que ele embrionariamente, me parece, que vai retomar lá no Clara dos Anjos. Inclusive, depois que eu acabei de ler o Triste Fim do Policarpo, eu fui retomar o Clara dos Anjos, fui reler, né? Estou relendo, inclusive. E essa condição feminina, ou seja, um debate que viria depois, né, para a sociedade, ele já retoma embrionariamente ali no Policarpo Quaresma e ele vai aprofundar um pouco lá no Clara dos Anjos. Esse paralelo da Ismênia um pouco com a Clara, né, nesse outro romance que inclusive vai ser publicado postumamente, né, só em 48, embora ele seja posterior. E uma curiosidade, eu achei que ele estava fazendo, quando o Quaresma é internado, ele já tivesse sido internado alguma vez, o Lima, né? Porque ele é internado parece umas 3 ou 4 vezes, enfim. Eu achei que ele já tivesse sido internado, era uma referência biográfica a isso, mas pelo que ela colocou, não é, né? Na verdade, ele estava sendo um visionário até de si próprio, né? Sim, eu posso estar errada sobre a data da primeira internação, depois eu posso confirmar isso e passar para vocês, mas eu tenho quase certeza que ele não tinha sido internado ainda em 1911. Mas sim, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre essas personagens femininas do Triste Fim, porque ele vai, e eu acho que vai muito de encontro também a outras coisas que a gente já comentou aqui, como a questão do casamento e tudo, porque ele vai falar como as preocupações, elas giram em torno da vida familiar e doméstica, né? Quase que exclusivamente. Né? A preocupação com o casamento, a importância atribuída ao casamento, ele fala muito disso no livro. E eu tenho quase certeza agora que eu preciso pedir desculpa que eu falei Ismalha, mas era Ismênia, né? Eu estou o tempo todo chamando ela de Ismalha, mas tudo bem. Então, eu acho que ele fala muito disso, como que esse casamento é o único futuro possível, né? A existência feminina está ligada à questão do casamento. Ele fala isso nesse livro, ele traz isso mais de uma vez. A educação em casa, né? Essa expectativa do grupo social sobre a imagem ideal da mulher respeitável, as funções do lar, tá tudo presente ali na Ismênia, né? Isso está muito, muito claro ali. Então, depois que a filha, né? A filha do general tem esse casamento confirmado, aí ela abre o caminho para que as irmãs possam encontrar os pretendentes e tudo mais, né? A própria Olga, que ela é a afilhada do Quaresma, quando ela vai casar, é uma tristeza, porque não tem emoção nenhuma ali, né? É uma desemoção, é uma coisa muito, muito triste, mas a finalidade dela era cumprir esse papel social, então era ali que ela vai fazer. Então, eu acho que é muito interessante como ele traz isso, e eu acho que ele traz essas personagens de uma forma crítica, principalmente na crítica ao casamento. E se a gente está falando de começo do século XX, uma crítica ao casamento é uma crítica ao papel da mulher. A gente não pode separar uma coisa da outra. Por mais que o Lima tenha tido episódios bastante problemáticos com as feministas do começo do século XX, ele tem, acho que se eu não me engano, é com a Berta Lutz, que ele escreve uma carta falando que ela é só uma pequena burguesa chata, que ele não quer mais ouvir falar dela e tal.
Então, ele tem esse embate, como a gente já trouxe aqui, ele muito combativo com todas as figuras públicas, mas eu acho que, no caso das personagens femininas, ele tá quase que, no Triste Fim, trazendo elas para fazer essa crítica ao casamento, mas eu acho que ele também é um autor que ele dá bastante profundidade a esses personagens, e isso vai ficar muito claro no Clara dos Anjos. Clara dos Anjos é basicamente ele, né? Basicamente o próprio Limas escrevendo a sua vida, e ele faz isso de uma forma muito bonita, escolhendo uma personagem feminina. Então, eu acho que tem aí um interesse em explorar isso de alguma forma. Eu não sei se eu respondi o que o Vanessa estava falando, mas eu acho que é uma questão que a gente pode continuar conversando. Posso falar uma palavrinha? Olha, eu fiquei pensando aqui, tem toda razão, é tão interessante, pessoal, ele coloca a mulher como realmente destinada ao casamento. A Ismênia era isso, ela esperando a formatura dele como dentista, esperou anos, na verdade, não aguentava mais ter que dar tanta explicação para tanta gente quando ia sair o casamento. Aí houve aquela frustração, e qual foi o fim dela? A loucura, porque ela não tinha mais meta nenhuma de vida, além do casamento. Como o casamento frustrou, ela foi a loucura total. Muito legal isso, sabe? Muito bom. Eu queria só fazer, porque nós já estamos chegando ao fim, e na terça-feira, dia 3, o Clube de Leitura da APAMAGES vai promover o encontro, que é a continuidade aí dessa imersão na obra de Lima Barreto, e terá como convidada especial a professora Lília Schwartz, né, da autora do Triste Visionário. E será um grande encontro e é aberto, tem o apoio da AMB, e é um encontro pelo YouTube. Vai se formar uma sala virtual e as pessoas entram pelo YouTube. Então é isso, todos estão convidados e a gente vai reforçar o envio do convite pelo e-mail. E se eu posso falar algo sobre isso, é que ver a professora Lília falando sobre Lima é impressionante. Então, acho que todos que têm algum interesse, que gostaram minimamente do livro, vão sair de lá apaixonados, porque ela fala com amor e enfim, ela sabe muito sobre o tema, é bem bonito mesmo. Eu só reforçando aqui um detalhe, que esse convite da APAMAGES é um convite da doutora Vanessa Mateus, a presidente da APAMAGES. Ela fez questão de envolver a AMB nesse encontro especial. Inclusive, tem um outro encontro que é para debater a obra Os Maias, do Essa de Queiroz, que será em outubro. Também um convite da doutora Vanessa Mateus, através do Clube de Leitura da APAMAGES. Mas isso tudo a gente vai mandar por e-mail. Obrigado, Clementino. Bom, se nenhum colega quiser mais falar alguma coisa, eu não sei se eu tive impressão errada, mas o desembargador Jorge queria falar alguma coisa? Não, né? Alguma colega que gostaria de falar mais alguma coisa? Nós já estamos quase no horário, só que a nossa preocupação do horário, para a gente não passar muito tempo, mas está tudo indo tão bem que acho que se quiser falar mais alguma coisa... Eu gostaria de falar uma coisinha assim. Eu sou paulista, mas eu adoro o Rio de Janeiro, viu, professor? Eu também, eu estou falando, eu também sou paulista, eu estou falando aqui diretamente da cidade de São Paulo, entendeu? Mas, em minha defesa, eu morei 10 anos no Rio, então tem algo ali. Cada uma das cidades tem seus encantos, né? Eu nordestino, também sou suspeito a falar que todo nordestino adora ir para o Rio e para São Paulo, né? Bom, então, se nenhum colega gostaria de falar mais alguma coisa, a gente já está se encaminhando para o encerramento, né? É o momento de renovar os agradecimentos à professora, pela brilhante exposição, pela essa interação, dividir o seu vasto conhecimento conosco aqui de maneira profundamente didática e soube, né, dar para esse clube de leitura de hoje, para esse evento de hoje, que eu diria que foi um evento mais participativo até agora do nosso clube de leitura. Então, isso foi muito bom, professor. Muito obrigado por essa troca, né? Você criou um ambiente favorável que os colegas ficaram à vontade para, acho que quase todos que estão aqui, de uma maneira ou de outra, se manifestaram. Então,
é justamente o que a gente quer, né, com esse clube, que é essa troca de experiência, né? Cada qual, digamos assim, traz a sua impressão sobre a leitura que fez. E fazendo lições. Vários de nós aqui, com certeza, a gente começou a pensar algumas coisas hoje que, na época da leitura, poderiam ter passado batido. Tá? E aí a ideia do clube é justamente essa. E aí eu tenho que fazer também a propaganda das próximas obras, né? A gente encerrou com a noite de hoje o primeiro trimestre do clube, né? Nesse primeiro trimestre nós analisamos 3 obras, né? De literatura portuguesa, de língua portuguesa, né? Começamos pelas Memórias Póstumas de Brás Cubas, passamos pelo Crime do Padre Amaro e hoje o Triste Fim de Policarpo Quaresma. A comissão científica, nós temos uma comissão científica do clube de leitura muito crítica e criteriosa, né? Deliberou durante horas e horas e a gente tem sempre, como estamos começando, né, professor, a gente tem a intenção de trazer, digamos assim, obras que despertem interesse para que mais pessoas se interessem, em que pese a frequência do clube está ótima, a gente não tem a pretensão nenhuma de trazer os 14 mil colegas da MB para cá, para a sala, né, até porque seria um caos. Mas, enfim, funciona bem nesse quantitativo que nós estamos tendo, entre 25 a 40, a depender do encontro. Então, esse número para nós está ótimo, né? Mas a gente sempre quer fazer chegar a participação de vários colegas, né? Que às vezes não tem tempo, né? De repente está com as atividades aí meio, né, assoberbadas, né? E a gente está sempre fazendo propaganda nos grupos de WhatsApp, nas listas, enfim. E aí aqui também a gente tem que fazer propaganda, a comissão deliberou, para a gente, nos 3 meses que estão agora por vir, agosto, setembro e outubro, explorarmos alguma coisa da literatura latino-americana, né? Então, sempre na última quarta-feira de cada mês, né, a começar agora pelo dia 25 de agosto, né, nós vamos com Gabriel Garcia Marques. Eu acho que as notícias já começaram a circular, a gente não deu muita ênfase para também não tirar o brilho da noite de hoje, né? Mas a partir de amanhã as notícias vão circular com maior frequência, chamando já para esse segundo trimestre, né? A começar pela incrível e triste história da Cândida Herêndira e sua avó desalmada, né? Eu já estou aqui com o nosso exemplar aqui. Comprei aqui em Teresina, peguei uma promoção muito boa da livraria, R$10, né? Como eu convivi muito com o presidente Jaime, eu pedi para dividir em 3, sem juros, para não ficar, né, pesado no orçamento. Então, a gente começa com Gabriel Garcia Marques, e depois vamos para Ficções, né, de Jorge Luiz Borges, na última quarta-feira de setembro, dia 29 de setembro. E encerramos em outubro, né, na última quarta-feira, 27 de outubro, sempre às 18h30, né, até às 20 horas, com O Herói Discreto, de Mário Vargas Llosa. Então, a gente vai fazer essas divulgações, tanto nos e-mails, né, como nos grupos de WhatsApp. A gente pede também para os colegas ajudarem nessa divulgação, quem tiver disponibilidade, recebendo alguma arte, alguma notícia, que coloque nos grupos das associações afiliadas, né, que são os grupos mais movimentados, né, até que os grupos nacionais, enfim. Muito obrigado pela presença de todos e de todas, pelas participações, né, para a professora, presidente Max, presidente Jaime, todos os colegas aqui, Assis, o colega Kelps, muito obrigado pela presença, isso anima a gente, né, e essa leveza, né, até das brincadeiras, isso é muito importante, que deixa o clima leve, né. Rio, São Paulo, eu assisti aqui achando muito engraçado isso tudo, que essa vamos chamar de rivalidade, que não chega a ser rivalidade, mas essa competição sadia, né? E a gente aqui, dos rincões mais distantes, a gente vê isso a gente ri muito disso. Enfim, convidamos a todos a continuar prestigiando o clube, que o clube é nosso, tá, gente? Da AMB, da nossa entidade que mais congrega juízes do mundo, né? Tá bom? Professora, eu deixo a palavra final para a senhora, quiser fazer alguma consideração final, né? Renovando aqui todos os agradecimentos e parabenizando pela sua participação. Eu só queria agradecer mesmo, é muito bom sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre esses clássicos,
que a gente que trabalha com livro, a gente é um trabalho muito solitário também, a gente está fazendo o livro, mas a gente não tem essa interação como a gente tem no magistério, né? Então, quando você faz o livro, ele vai para a livraria e você não vê mais, você não sabe mais o que acontece. Então, é sempre muito gostoso participar desses clubes de leitura, e fico muito, muito feliz em saber dos livros que vocês leram e dessa próxima lista, que está incrível, realmente uma lista muito boa. Mas se eu pudesse falar alguma coisa para a comissão técnica, é que vocês vão ler 6 livros de 6 autores homens. Acho que está na hora de colocar uma autora mulher aí no meio. Então, eu acho que essa seria a minha dica para daqui a 4 meses. Mas eu gostei muitíssimo, foi muito legal mesmo participar dessa conversa com vocês, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. E obrigado pela dica, professora, muito importante. Quem sabe a gente fecha um trimestre, né, homenageando as nossas literatas.